Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou Ivana Ribeiro e hoje eu vou compartilhar algumas leituras que me acompanharam no final do ano de 2025 e início de 2026. Eu trago aqui duas dicas de livros de ficção e duas de não ficção. Vamos começar pelos livros de ficção. Então, o primeiro que eu li, que foi uma aquisição na Bienal no ano passado, aqui em Recife, foi o livro de contos No Seu Pescoço, da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Não sei se eu estou pronunciando o nome dela corretamente, mas é uma autora bastante conhecida, gosto muito da obra dela. Eu já li Americana, Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo, e esse é o. Ah, li também acho que é Sejamos Todos Feministas ou Para Criar Crianças Feministas, eu não lembro o nome agora, desculpa. E também não pesquisei enquanto fazia o roteiro, então vai assim mesmo. E esse é o quinto livro dela que eu tô lendo. Quando eu peguei, eu não sabia, eu não pesquisei antes, então não sabia que era um livro de contos. E aí, quando eu abri, aí foi, legal, temos contos, né? E é um gênero que eu adoro ler. Foi uma leitura que eu fui indo bem devagar, eu levei uns meses para terminar, que eu fui saboreando os contos mesmo. Tenho alguns favoritos aqui. Eu gostei muito do Uma Experiência Privada, o Jumping Monkey Hill, que traz personagens que são escritores, a Embaixada Americana e Os Casamenteiros. Foram os meus quatro contos favoritos. Quem não conhece, eu acredito que muitos já tenham lido pelo menos alguma coisa da, da autora, né? Então eu recomendo demais esse livro de contos e de toda a obra dela. Eu também recomendo muito, quem não leu ainda, leia Americana e Hibisco Roxo. São os meus dois romances favoritos dela. Então, minha primeira recomendação de ficção. E a segunda recomendação, essa me acompanhou no finalzinho do ano. Foi o Finalmente Famosa, da Maíra Dias Gomes. É uma autora que eu conheço já há algum tempo, desde a época do Orkut. Lá na época do Orkut, quem acompanhou, né? Eu me lembro do lançamento do primeiro livro dela, foi o Fuga Laça. Fui acompanhando à distância. Esse aqui, acho que foi o terceiro que ela lançou. E eu encontrei, por acaso, na Bienal também. No primeiro dia, eu estava passeando lá e parei num stand que tinha vários livros que estavam por um preço bem legal. O Finalmente Famoso era um deles e eu comprei também, na mesma leva, o Sucupira Ame-a ou Deixa, do Dias Gomes, que é o pai da Maíra, né? Um dramaturgo, é, autor de novelas clássicas como O Bem Amado. A propósito, um parênteses aqui. O Bem Amado tá no top 10 das minhas novelas favoritas, tá no Globoplay. E que nos deixou em 1999, um trágico acidente de carro, né? Enfim, aí eu escolhi esse livro na, na, naquele pensamento de vamos ler mais ficção, Ivana, né? E eu levei para minha viagem com a família no Natal. Esse livro tem uma pegada muito suspense e um pouquinho terror. E aí, quando eu fui folheando, eu pensei, uau, arrasou! Escolhi um livro de suspense para ler no Natal. Só que, interessantemente, tem passagens do livro que se passam no Natal. Aí eu pensei, legal. No começo, eu não estava muito empolgada
com a história, mas eu fui avançando, lendo devagarinho, né, ali, relaxadamente, à beira da piscina. E o final, assim, o terço final do livro me pegou de um jeito que eu pensei, tá vendo? Foi legal não ter desistido dele. Valeu a pena. Eu gostei muito, especialmente assim, da metade pro final. O meio, aquela parte, não vou dar spoilers aqui, mas tem uma parte que eu achei meio modorrenta, que é a parte que que a personagem principal, Sofia, ela sai de Hollywood e vai para outro lugar. Mas aí depois, quando tem as viradas na história, aí eu voltei a me empolgar. E aí eu fui lendo, tipo, quando eu voltei para casa, eu me agarrei com o livro que eu terminei ele em 2 dias, depois que eu voltei para casa. Então, assim, de 5 estrelas, eu não gosto muito de dar estrelinha para livro, mas vamos dizer que eu daria um 3,5, né? Enquanto assim, no geral, né? Tenho tem essa pegada e poderia ser não sei se alguém já teve essa proposta, né? Mas eu acho que daria um bom filme ou uma série. Agora vamos às dicas de livros de não ficção que me acompanharam nesse final de 2025, começo de 2026. Temos este aqui, para quem gosta de leituras sobre saúde, né, A Revolução da Glicose. A autora do livro, Jessie Inhouse P., acho que é assim também que fala, não estou ruim de pronúncia, viu? Ela acho que ela é mestre em bioquímica e a proposta, né, a linha do livro, né, o ponto de partida, vem de uma experiência pessoal dela com a alimentação, que aí a levou a fazer pesquisas, a desenvolver aplicações, um método. Então ela foi estudando o impacto dos alimentos, né, de diversos tipos de alimentos sobre a nossa curva glicêmica. O tema me interessou muito, que é uma coisa que eu venho acompanhando. Não sou bitolada de acompanhar meu índice de glicemia em jejum ou pós-prandial, nada. Mas foi um tema que eu achei interessante, até para a gente refletir sobre o que a gente está comendo e como a gente se sente depois de comer determinados alimentos, sem terrorismo nem nada, né? Ela vai dando umas dicas bem interessantes. Por exemplo, vista seus carboidratos, né? Nunca comeu carboidrato isoladamente, mas junto com uma fibra, que também é carboidrato, mas é de mais difícil digestão, ou com proteína, fazer essas combinações, né? Começar o café da manhã pelo salgado. E agora teve assim, pare de contar calorias, fantástico. E algumas coisas eu levei para minha vida, né? Uma delas foi a dica 2 do livro, que é adicione uma entrada verde a todas as suas refeições. Essa foi uma dica que eu levei para a vida, né? De sempre adicionar uma entrada verde, independente do que eu vá comer, a saladinha está sempre lá. Gostei do livro, eu tenho acompanhamento nutricional, então muita coisa já estava bem ajeitadinha na minha rotina alimentar, mas foi mais uma fonte de informação, né? Sobre como funciona o corpo. Eu gosto muito dos gráficos que ela coloca ao longo do livro. Então, para quem não tem informação nenhuma, é interessante dar uma lida, e quem não tem nutricionista, procure um.
porque é sempre bom ter um acompanhamento nutricional. E o último livro dessa lista é um lançamento recentíssimo, foi lançado no finalzinho do ano passado e chegou para mim na véspera do Natal, que é o Luz aos Olhos, da Fernanda Witwicki. É uma autora que eu conheci graças à minha prima Jéssica, que me indicou o Enquanto Isso, que foi, acho que o primeiro livro dela, baseado no seu testemunho de espera pela maternidade. Também li O Casal Imperfeito, que ela escreveu em parceria com o marido dela, o Rafael Carrilho. Tem também literatura infantil. E esse, acho que é o 9º livro que ela está publicando, isso juntando devocionais, literatura infantil e os outros livros que eu já mencionei. Muita gente já deve ter ouvido falar dela, é uma autora cristã, então todos os textos, toda a produção dela tem sempre à luz da cosmovisão cristã. E o subtítulo desse livro é Um Chamado à Lucidez Espiritual em um Mundo Digital. Quando eu mostrei a capa, vocês já devem ter reparado, né, que tem várias pessoas ali com o celular na mão. E aí ela vai trazendo uma reflexão a partir da sua própria experiência de buscar ter uma relação mais saudável e mais lúcida espiritualmente com o mundo digital em geral, e especialmente com as redes sociais. E esse tema me interessou muito. Eu já tinha lido outros livros a respeito, como o Conexão Essencial, da Gabriela Brasil, os 10 argumentos para deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier. Inclusive, esse livro me inspirou a deletar o meu Facebook e o meu Twitter em 2019. E também li outros artigos, vi alguns vídeos falando sobre a relação da gente, né, com o mundo digital, com as redes sociais especialmente. E é um tema que me pega muito, e eu acho que esse é o primeiro livro que eu leio que tem o viés da espiritualidade. Os demais eram, assim, claro, bem práticos, me ajudaram muito a repensar a minha relação com as redes, que hoje, graças a Deus, é bem melhor do que antes, tanto na questão de consumo e agora na de produção, né, que eu estou voltando a produzir conteúdo online. E, assim, enriqueceu muito ter essa visão espiritual acerca da relação com as redes, né? Recomendo demais para todo mundo, especialmente para quem é cristão, mas quem não é, acho que também vai se beneficiar muito. Ela traz algumas dicas ao final de cada capítulo e vai falando sobre a relação com as redes, a relação com o outro, mediada pelas redes sociais, a nossa relação com Deus, nesse mundo digital que praticamente engole a gente. Recomendo demais, é 10 de 10. E para quem não conhece a autora, eu acho que também vale super a pena ler os demais livros dela. Eu tenho o Enquanto Isso na forma de diário, ele está todo rabiscadinho e é um livro de cabeceira. De vez em quando eu pego para reler algumas páginas. Recomendo demais, é uma autora assim super. Então ficam as dicas de hoje. Boas leituras para vocês e até o próximo vídeo.